Pessoal, começando uma série de vídeos do que seria a esgrima de Pietromonte. Primeiro, vou começar tratando de espada de duas mãos ou uma mão desacompanhada, sem escudo, sem cavalo e sem armadura, okay? Porque tem todas essas modalidades no monte. E eu vou discutir a questão da mecânica aqui do golpe ascendente. Ascendente ou montante. Okay? Bom, primeiro, da esgrima italiana, normalmente nós já sabemos que um mandrito, man diretto, vai ser golpe da direita para a esquerda, com o fio verdadeiro da arma. O golpe reverso vai ser da esquerda para a direita, com o fio verdadeiro da arma, se você é destro. Findente, né? Findente dritto, findente reverso. Tá? Findente reverso sai da sua orelha esquerda e o findente dritto sai da sua orelha direita. E os tais ascendentes, montantes? A questão é a seguinte: você vê muito a questão do golpe ridópio, tá? Golpes que vão de baixo para cima serem feitos com a mão alta e a ponta subindo bem de baixo, parando aqui, certo? A questão é que nos princípios gerais que o Monte coloca, ele diz que a sua ponta deveria ser mantida alta, especialmente se você está num golpe ascendente, querendo pegar a mão do adversário de baixo para cima, você deveria manter a ponta mais alta do que o punho, certo? E você também não deveria dobrar os braços demais em momento algum, especialmente nas ações ofensivas e defensivas. Os seus braços não deveriam se dobrar. Então, o que eu vejo com isso é que esta mecânica de golpe ascendente para o monte não seria mecânica boa, não seria mecânica ideal. Eu suponho, então, que para ele o golpe ascendente, o montante, deve ser tipo um gancho de boxe. É claro que seria o reverso, porém sem mandar a mão aqui para cima. Tá? Então a mão não deveria vir aqui para o alto, porque isso implica ponta baixa. E sim, a mão para aqui mais ou menos na frente do peito, braço esticado, e a ponta fica aqui no lado oposto, tá? Para cima. Okay? Então, se eu dei um dritto ascendente, a ponta está aqui, ok? Se eu dei um reverso ascendente, a ponta está aqui, ó, certo? E ela para nesses lugares, ou seja, não fica assim. O ascendente ele para aqui, tá? De modo que de ascendente para ascendente, trocando de lado, a espada não chega a ficar fazendo isto, não. Parou aqui, parou aqui, parou aqui, certo? Isso é o que eu vejo pelos princípios que o Monte coloca de não ficar dobrando o braço, manter a ponta mais alta do que o punho nos golpes ascendentes. Ele diz que se você não mantiver a ponta alta, onde você normalmente teria um broquel ou um escudo protetor, então os golpes ascendentes deveriam ser evitados por causa da falta de cobertura. Então eu mostrarei isso, demonstrarei isso no vídeo gravado na academia. Então, mostrando uma sequência de golpes ascendentes, notar que o punho não deve ultrapassar muito a linha dos ombros e também os golpes, né, a ponta não deve sair muito nem para a esquerda nem para a direita, certo? E aí podem se colocar as estocadas pela direita e pela esquerda. O momento da estocada com afundo, este sim, a mão fica mais alta do que o corpo, porque aí sim o Monte diz
que nessa hora o seu corpo deve ficar mais baixo do que os punhos. Agora com guida, que seria um golpe de falso, pelo outro lado, né? Vai, então, indo ascendente, ascendente, guida, certo? Aí sim, este é um golpe de falso. Agora, nos exercícios em dupla, você começa as variações, como foi escrito pelo Monte, em abrindo com o golpe ascendente e aí sim as variações depois que você engana o adversário por um lado e sai em saída coberta, como ele recomenda, né? A saída coberta com o objetivo de acertar nas mãos do adversário ou pelo menos no mínimo se proteger na saída. E aqui uma variação com estocata pelo outro lado. O material deste vídeo, né, incluindo a tradução e exercícios, vocês podem encontrar no site da Escola Darby, na aba Textos. Vocês rolam aqui e vai ter aqui capítulos 14 e outros, jogo de espada, né? Capítulos 14 e muitos outros, certo? Os capítulos em que Monte fala sobre combate com a espada de duas e uma mão, especificamente a pé, sem armadura brilhante ou reluzente, né, de placas, e sem escudos, e com golpes que servem várias armas, né, estão dispersos em vários pontos pelos livros 1 e 2, sobretudo o livro 2, e é frequente se encontrarem repetições. Né? Mas aqui é uma coletânea dos capítulos mais relevantes para a espada desacompanhada, ou seja, espada de duas mãos e de uma mão sem escudo, e também organizando uma série de exercícios que nós acreditamos replicar fielmente os exercícios que Monte descreveu. Então, sem muito DNA de RAM, né, que na analogia do Jurassic Park, não propomos nenhum exercício que não esteja na tradução dos capítulos do Pietro Monte, vários capítulos. No caso é capítulo 14 do livro 1, e aí vai para o livro 2, e aí sim mais um capítulo sobre espada de duas mãos, capítulo 19, e aí seguem vários capítulos tratando de espada, vários golpes, coisa que serve para a espada de uma mão, coisa que serve para a espada de duas mãos, e aí vai até capítulo 64, porque ele deixa para falar muitos detalhes das técnicas depois dos capítulos sobre espada de duas mãos, ou seja, no capítulo de espada de duas mãos, ele dá os exercícios, porém vários detalhes importantes estão espalhados por diversos outros capítulos, né? Foi até o capítulo 64 do livro 2. Não, é claro que eu pulei capítulos que falam de espada e escudo, vou deixá-los para outro documento que vai tratar de espada e escudos, vários escudos, certo? E passando aqui tem a nossa interpretação do a discussão do que seria o golpe montante ou ascendente, algumas observações sobre regras que o Monte coloca, e aí os nossos exercícios sugeridos com base na tradução, né? Sem DNA de RAM, ou seja, o DNA de RAM é quando a fonte histórica não dá material suficiente, e aí pegam material de esgrima moderna ou artes marciais modernas e colocam lá para tapar o buraco. Aqui no caso eu não fiz isso, foi apenas sugestões com base do que está no texto, certo? O que não está claro na tradução, aí demos a nossa interpretação do que aquilo poderia ser, mas não inventamos nada, ok? Então, aqui ao final tem alguns exercícios sugeridos para a espada de uma mão,
sobretudo do capítulo 20, que é um capítulo dedicado à espada de uma mão. Mas Monte diz que a espada de uma mão segue a mesma lógica da espada de duas mãos. Só muda uma ou outra coisinha, ok? Bom, obrigado por prestigiar e espero que o treino aí seja proveitoso.